Olá, galerinha do Descomplica. Vamos para mais um módulo de geometria. Vamos falar hoje de circunferência. Circunferência tem caído em todas as provas de vestibular. Se vocês puderem fazer uma busca, vocês vão ver que cai no Enem, cai com frequência no Enem e cai em todos os outros vestibulares ao longo do Brasil. Então, vamos falar de circunferência e vamos tentar enfocar de circunferência aquilo que realmente é mais importante. O que é uma circunferência? Uma circunferência é um conjunto de pontos. Na verdade, é mais que um conjunto de pontos, é o conjunto de todos os pontos, cuja distância até um ponto fixo, esse ponto fixo aqui, que a gente vai chamar de centro, são iguais a uma constante que a gente vai chamar de raio. No popular, é o conjunto de todos os pontos, que estão a essa mesma distância do centro, né? E essa distância é sempre constante igual ao raio. Existe uma prática comum, muito comum, de se chamar a fronteira dessa figura de circunferência. E o interior é a fronteira de círculo, né? Então, a circunferência seria essa linha e o círculo seria o disco inteiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, do comprimento dessa linha envoltória, a gente fala do perímetro da circunferência. Quando a gente fala da área dessa figura aqui inteira, a gente fala da área do círculo. Mas é claro, a matemática ela não é que nem a química que tem uma IUPAC, por exemplo. Não existe a IUPAC da matemática. Não existe um conjunto de normas e convenções matemáticas. Isso aqui é uma convenção meramente didática, tá bem? Pode acontecer de alguém chegar para você e pedir para você a área da circunferência. Isso é pouco comum, mas pode acontecer. Então, se acontecer no vestibular, não tem problema algum, vai lá e calcula a área. Tá bem? E vamos ver alguns elementos da circunferência. A circunferência ela tem o centro, o raio, que é essa distância aqui, que é a distância de qualquer ponto dessa linha envoltória, que é a circunferência ao centro. Nós temos uma corda, né? E um arco. A corda é o que está aqui em laranja e o arco é o que está em amarelo, exatamente como se fosse um arco e flecha mesmo, né? Uma corda e um arco. E a maior corda da circunferência, a corda máxima, a maior de todas as cordas, a gente chama de diâmetro. O diâmetro é exatamente o dobro do raio. Esse pedaço vale o raio, esse pedaço vale o raio, e o diâmetro é uma corda, a maior corda da circunferência, que é o dobro do raio. Vamos falar das posições relativas entre uma reta e uma circunferência. A reta ela pode ser exterior à circunferência, quando a distância ao centro, quando a distância da reta ao centro é maior que essa daqui, que é o raio. Ela pode ser tangente a uma circunferência, quando a distância ao centro é exatamente o raio. E ela vai ser secante à circunferência, quando a distância ao centro for menor que o raio. Repara que a reta exterior, ela não intercepta a circunferência. A reta tangente, ela vai interceptar num único ponto. Isso não é muito óbvio não, tá? Isso tem uma demonstração, mas vamos acreditar nisso. A circunferência intercepta a circunferência num ponto só. E a reta secante, ela vai interceptar em dois pontos, ó, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Uma característica importante da tangente é que a reta tangente é sempre perpendicular ao raio no ponto de tangência. Essa propriedade a gente vai usar muito e essa propriedade vai ser importante para enxergar e para compreender outras propriedades. A tangente é perpendicular ao raio sempre no ponto de tangência.